E agora chegou o momento de uma fatia especial do culto, né? Tempo de nós ouvirmos a palavra. Quero convidar o nosso pastor Linor. E já é uma grande alegria de nós estarmos com ele aqui, já pronto, depois da cirurgia, né? E já pregando, alimentando esse rebanho que Deus deu para ele. Tá ainda meio do estaleiro, mas bom soldado é assim, irmão. Não gosta de ficar parado, não. Vou pedir para a igreja para ficar de pé novamente. Levanta a tua mão para cá. Vamos orar pelo nosso pastor. Senhor da glória, nós te agradecemos, Deus, porque tu levou o teu servo, fez êxito naquela cirurgia e está trazendo ele novamente aqui, Senhor. Pai querido, recuperando, mas pronto, Pai, para a tua obra. Deus, tu tem capacitado ele de forma tremenda, mas hoje nós queremos te pedir um especial. Surpreenda até ele, Senhor, com a palavra que ele já meditou, com a palavra que ele já ouviu de ti e agora vai trazer para cada um de nós. Que tu venha nos surpreender e que cada coração aqui seja agora uma porta aberta, Senhor, seja um ouvido atento para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e realmente deixar que ela seja rema, que ela seja mover teu em nossa vida, Senhor. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Que bom que nós estamos na casa do Senhor. E eu gostaria de pedir àqueles que estão sentados que podem estar de pé para lermos a palavra de Deus. Só se você estiver doente, a ponto de não poder levantar-se, fique sentado, Deus vai entender. Hoje é uma noite célebre, uma noite de festa, uma noite de alegria. E eu diria que é a maior festa que a igreja, como o povo de Deus, pode celebrar na terra, porque na verdade todos os cultos devem ser uma festa, mas esse em especial, porque é a noite da ceia do Senhor. E isso tem uma importância extraordinária para a vida do cristão. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. Será o texto que nós vamos usar para a meditação da palavra de Deus hoje à noite. E logo depois estaremos celebrando a ceia do Senhor. O texto é 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o 26. Antes de lermos o texto, olhe aqui para a tela, rapidinho, já deixa a sua Bíblia no ponto. E o tema da palavra de reflexão é a ceia e a volta de Jesus. Podem ler bem forte a igreja? Pode ler de novo, mais uma vez. Olha agora para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele: você sabia que Jesus vai voltar? Pergunta de novo aí. Vamos ao texto. Qual é o texto, igreja? Vamos ler a palavra de Deus. Paulo escreve o seguinte texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E o Espírito de Deus, por sua graça, cumpra o propósito pelo qual essa palavra está sendo enviada aos nossos corações nessa noite. Repita uma frase comigo, diga assim: com a minha mente ligada. Falar de novo para você repetir melhor. Com a minha mente ligada e o meu coração concentrado e o meu celular desligado, vou ouvir com toda a atenção e educação a palavra de Deus. Podem sentar, meus irmãos. Até mesmo aqueles que não trouxeram o celular acabaram falando, né? Mas isso é bom. É uma forma de nós ensinarmos a igreja. Eu quero aqui não justificar, mas explicar para a igreja. Talvez algumas pessoas nem tenham conhecimento. O que o pastor Roger falou, eu fiz uma cirurgia há 10 dias, há 11 dias, na verdade. E a minha preocupação em tudo isso era exatamente não poder estar aqui no último culto do ano, que foi ontem, e no primeiro culto do ano, que é exatamente hoje. Mas Deus, na sua infinita graça e na sua fidelidade, me condicionou a estar aqui. Pensei em transferir o culto de ceia de hoje para o outro domingo, exatamente para poder falar com mais liberdade e da forma como eu gosto. Mas ser pastor também é um desafio, e a gente está disponível para servir a Deus, e Ele nos dá graça quando assim a gente faz. Então, só para que as pessoas tenham consciência. Estou bem, um pouco preocupado, mas na certeza que Deus está cuidando da minha recuperação. Agradeço a oração dos irmãos. E eu lembro que eu falei num vídeo quando estava no hospital ainda. Eu hospitalizei na quarta-feira, dia 21. Fiz a cirurgia e na sexta-feira eu saí. E eu lembro que no vídeo, não sei quem olhou, eu fiz uma brincadeira. A pastora filmou lá e postou o vídeo, e eu disse a seguinte frase: obrigado, estou bem, recuperei bem da cirurgia. Aqueles que não queriam que eu voltasse, eu até falei, se lascaram, né? Porque eu voltei. Foi uma brincadeira só, né? O enjoado está de volta, é isso aí. Não adianta você orar para mim morrer, porque eu só vou morrer quando Deus quiser. E aí, quando Ele quiser, nem que você ore para mim não ir, eu vou embora. Então, isso aí não perca seu tempo, não. Meus irmãos, quando nós falamos da ceia do Senhor, logo vem à nossa mente a crucificação. Quando nós preparamos uma mesa para que realizemos a ceia do Senhor, logo vem a Via Crucia, Jesus com aquela pesada cruz, depois de ter levado uma surra absurda, onde nessa surra, pela agressividade e intensidade dos golpes que ele recebeu com instrumentos especiais construídos para açoites a inimigos, a malfeitores, a bandidos, a homens perversos, o que não era o caso de Jesus, porque era o Filho de Deus e era santo, e é santo.
depois de ter sido surrado durante uma noite toda, na verdade começando pela madrugada e amanhecendo o dia, surra essa que deixou suas costelas e parte da sua coluna vertebral exposta pelos cortes dos vergões, dos instrumentos pontiagudos que foram usados para surrar Jesus. Quando falamos em ceia, geralmente vem à nossa memória aquela imagem de Cristo cambaleante, caindo aqui e ali da cruz, levando chicotadas. Lembramos do Simão Cirineu que chegou para ajudá-lo. Quando nós estamos num culto de ceia, muitas vezes até esse sentimento, aliás, esse pensamento que vem à nossa memória através da mesa da ceia, nos deixa até de certa forma triste, meio abatido, porque de fato foi algo tão agressivo, terrível aos olhos humanos. O estado físico de Jesus ficou tão deplorável que a Bíblia diz que os homens não conseguiam olhar para Jesus porque não viam nele nenhuma beleza. Quando nós colocamos a mesa do Senhor, que é a ceia, nós sempre lembramos dos cravos atravessando as suas mãos, os cravos atravessando os seus pés, sua cabeça sendo coroada por uma coroa de espinhos. Lembramos sempre de Cristo crucificado, lembramos sempre daquela lança que ele atravessou o coração, lembramos sempre que ele morreu ali. São as imagens mais frequentes da nossa mente quando nós quando nós celebramos a ceia do Senhor. Quantos confirmam isso como eu? Digam amém. Essa é a imagem que nós trazemos. A imagem mais forte, a imagem mais gravada, a imagem mais presente na nossa mente, na hora da ceia, é exatamente do sofrimento de Jesus. Poucos de nós pensamos que esse sofrimento, que essa morte, não foi o fim, porque ele simplesmente ressuscitou para a glória de Deus Pai. Mas é o que marca a nossa mente. E como eu disse, exatamente por esse ser, o retrato, a foto, que mais nos causa um impacto na noite de ceia, é que muitas vezes a gente fica ali triste, como se Cristo ainda estivesse sentindo os golpes, estivesse ouvindo o soar do martelo, mas isso é passado, meus irmãos. Porque ele tinha que dar a vida dele pelos pecadores, para que você hoje à noite estivesse aqui na presença dele, por sinal. Era um plano de Deus, do qual ele não poderia fugir. E o que fez Jesus perseverar para cumprir o sacrifício da cruz foi exatamente o fato de ele saber que através da sua morte e ressurreição, ele daria a garantia para aqueles que o aceitam como Salvador e Senhor, o direito à vida eterna nos céus com ele mesmo. E também a certeza de que ele cumpriria um plano perfeito para o resgate do homem e que ele não ficaria para sempre na sepultura, porque profecias a respeito dele tinham sido faladas em todo o Antigo Testamento. E Jesus, sabendo de tudo isso, não se negou, embora soubesse que a sua passagem pela cruz seria extremamente dolorosa como homem, tanto que ele orou no Getsêmani, e orou por 3 vezes dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, no entanto, faça-se a tua vontade. Mas eu quero usar um pouco de tempo hoje à noite para dizer, meus irmãos, que entre os tantos motivos pelos quais Jesus manda fazer a ceia, a Santa Ceia não é uma sugestão de Cristo,
é uma ordenança dele como o cabeça da igreja. A Santa Ceia não é algo que ele sugeriu para a igreja na condição de, se vocês quiserem, façam. Ele ordenou, e ele pode ordenar porque ele é o Senhor da igreja. Ele estabeleceu a igreja. Ele prometeu firmar, sustentar, proteger, edificar essa igreja. Mas para isso é necessário que eu e você, como igreja, vivamos os princípios da palavra de Deus. Não basta ser igreja. E nessa mentalidade de dizer que a igreja está protegida por essa palavra de Jesus, e é verdade, está na palavra, não quer dizer que nós não sejamos abandonados por Jesus, que ele não tenha mais nenhum compromisso conosco, que ele abra a mão de nós, se não andarmos como igreja de fato, de acordo com os princípios da palavra de Deus. É igual àquela situação do filho pródigo. Ele era filho, mas estava na miséria. Mas a sua família não estava em crise. Ele estava comendo comida de porco, mas na sua casa havia comida boa, haviam banquetes. Então, por que, se ele era filho, ele estava comendo comida de porcos? Porque ele estava longe da casa do Pai. Para que nós, como igreja, eu e você, gozemos das promessas de Cristo em relação à sua igreja, para que nós, como igreja, desfrutemos dessa proteção, da provisão, da segurança, do cuidado de Jesus com essa igreja, é preciso que nós vivamos de fato como igreja. Quantos aqui, pode levantar a sua mão e diga amém quando eu fizer a pergunta, creem que o anjo do Senhor acampa ao redor do seu povo? Levante a mão bem forte e diga amém. Vou perguntar de novo. Quantos aqui nessa noite acreditam que eu, como indivíduo, parte de uma igreja, membro de uma igreja, tenho a promessa de que o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor para me livrar, me proteger? Diga amém bem alto. Mas o texto não está completo. E é aí é que nós nos enganamos. Porque a Bíblia diz, os anjos do Senhor, preste bem atenção nisso, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme. Não é de qualquer um. Entendeu agora? Creio, é promessa, Deus não mente, Deus é fiel, mas Ele está dizendo, se eu não temo ao Senhor, não há nenhum compromisso com Deus de colocar um anjo à disposição para me guardar. Qual é o segredo então? Temer ao Senhor. E nós como igreja, muitas vezes, meus irmãos, nós como pastores, e os pastores que estão aqui comigo hoje à noite sabem disso, ficamos assim de saia justa, como a gente fala aí no ditado popular. Quando uma pessoa que um dia conheceu Jesus, mas deixou Jesus, quer viver do seu jeito, quer andar nos seus próprios caminhos, quer fazer a sua própria vontade, quebra todo o protocolo da vida cristã e chega com a gente, e eu acredito que os pastores que estão aqui hoje à noite podem confirmar com o aceno da cabeça, como é constrangedor e difícil para nós, quando alguém quebra as regras, quando alguém deixa de andar de acordo com a vontade de Deus, quando alguém abandona o Senhor, mesmo tendo um DNA cristão. Porque o filho pródigo não perdeu o DNA dele. Mas como é constrangedor para nós, quando esta pessoa, que não procura servir a Deus de fato, mas que só quer se servir de Deus, quando essa pessoa que não assume uma responsabilidade pessoal, quando é uma pessoa que financeiramente é todo desorganizado, e a desorganização começa pela infidelidade ao Senhor dos dízimos e ofertas, e a pessoa chega com a gente e diz, pastor, ore por mim para que Deus me abençoe. Gente, como é difícil a gente fazer isso. Se os pastores concordam, acene apenas com a cabeça e só para mim, para ninguém ver. Era só para acenar com a cabeça, mulher. Mas está bom. Mas está bom.
Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. As promessas de Deus em relação às suas bênçãos para nós, não é necessário que eu faça coisas tão estupendas como tem gente fazendo por aí. Não sou contra movimentos e campanhas de oração, por um propósito, por uma consagração. Afinal de contas, hoje é a primeira noite de primícias, glória a Deus. Pelo menos os 3 que disseram amém vão vir a partir de amanhã. O Senhor disse assim, Deuteronômio capítulo 28. Não estou aqui, falei e vou repetir, dizendo que eu sou contra você tirar uma semana de oração, um mês de consagração. Não é isso. Até porque, meus irmãos, vamos entender bem as próprias palavras que nós usamos no meio cristão. Sabe o que é a consagração? Não é ato de pedir, é ato de dar tudo. Viu como está todo errado? Eu estou consagrando essa semana, pastor, porque eu vou fazer um concurso público. Está errado. Nada a ver. Consagração não é para receber, consagração é para dar. E a consagração de primícias do mês de janeiro é para dar e ofertar, entregar tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Vou dizer uma coisa para você. Deuteronômio 28 é tão prático. Não entenda errada a pregação. Não disse que eu sou contra. Tanto é que estamos começando na noite de hoje. Primícias. Mas Deuteronômio é prático. O tempo não vai me permitir ler, mas você estude na sua casa. Sabe o que diz lá? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e dispuseres o coração para obedecer tudo o que Ele manda, feliz tu serás na cidade e feliz tu serás no campo. Ele não disse, vá lá com o pastor da igreja, também não sou contra orar pelas pessoas, porque eu oro. E disse para ele botar a mão na tua cabeça, porque mesmo que esteja andando com a vida toda errada, tudo vai funcionar. Deus não trabalha por encantamento, Deus trabalha por princípio da palavra. E Ele diz, se você ouvir atentamente a minha voz e obedecer todos os meus mandamentos, eu vou te fazer feliz na cidade e vou te fazer feliz no campo. Tu nunca vai pedir emprestado. Tu não vai comer o pão que o diabo amassou. Sabe o que vai acontecer? Todas as bênçãos te alcançarão. Mas sabe o que eu quero? Eu quero imposição de mãos. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Eu estou andando devagar porque eu estou mais amarrado aqui do que macaco em polpa de canoa. Como é ruim essas mulheres que, desculpa mulheres, botam cinta aí para ficar sem barriga, porque eu estou com um negócio aqui de uma cinta que está para pular tudo aqui. Eu acho que é ruim porque eu estou incomodado com esse negócio usando aí direto. Durmo, acordo, só tira para tomar banho, mas vamos lá. É para o meu bem, né? Não sei mais nem o que eu estava falando, minha gente. Não, a cinta já passou, é outra coisa. Hein? Quantas vezes nós queremos? Escute esse exemplo. Um irmão desviado, continua sendo irmão, mas desviado, chegou comigo. E disse, pastor, e ele adquiriu um hábito, porque ele foi para o encontro, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e veio de lá falando em línguas. Ele passou um bom tempo falando em línguas. E não é pecado e nem proibido falar em línguas com Deus dessa igreja não, tá, gente? Línguas espirituais. E ele ficou tão habituado, se tornou uma coisa assim, que assim como a gente usa aquelas palavras assim, tipo, né? A gente não fala assim, né? Ele
Disse assim, pastor, gló. Não dava nem glória, só era gló. Ficou o hábito dele. Eu disse, fulano, tu estás na bênção? Ele baixou a cabeça, nem gló saiu. Aí conversou um pouquinho, disfarçou e disse, pastor, eu queria que o senhor, olha aqui, dá uma olhada aqui, gló. Mostrou um tênisão Nike original. Pastor, gló, 450. Naquela época, um sapato que eu usava, se fosse 50, já estava caro para mim. Aí eu só comigo disse, ele tá podendo, né? Pastor, eu queria que o senhor botasse a mão sobre esse sapato e orasse. Porque o cara roubou agora e eu dei R$20. Olha a bênção de Deus. Pastor, olha a bênção. Abençoe. Não estava com meu óleo de peroba. Você pensa que não tem pastor que faz isso? Tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ande na presença de Deus. Viva na presença de Deus. Busque a presença de Deus. Ame a presença de Deus. Seja fiel à presença de Deus. E todas as bênçãos que Ele prometeu te alcançarão. E entre tantas coisas que se fala sobre a ceia e que não são mentiras, irmãos, é verdade que a ceia traz toda essa lembrança à nossa mente, mas a principal a gente não lembra. E Paulo, pela revelação que recebe de Jesus, ele diz, porque eu recebi do Senhor. Paulo fala ali aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Ele começa falando da fonte. Porque o profeta de verdade, o pregador de verdade, ele mostra a fonte da qual ele recebeu aquela revelação. E ele diz assim, porque o que eu vou falar para vocês agora, eu recebi do Senhor. Cristo é a fonte da palavra que eu tenho para vocês hoje à noite. E ele começou dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Essa palavra que eu estou trazendo, disse Paulo, não é minha. Até porque Paulo, quem já estudou a vida de Paulo, quem já estudou as cartas de Paulo, Paulo sempre foi cuidadoso para dizer quando ele estava falando como homem, ou seja, quando ele estava expondo a sua ideia, aliás, a sua opinião sobre determinado assunto, ele dizia assim, eu estou falando como homem, é assim que eu penso como homem. Mas nesse caso ele está dizendo, essa revelação que eu recebi de Cristo, eu estou passando para vocês. Aí ele fala, porque na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e repartiu entre os discípulos e disse, esse pão, aí Paulo está citando o que Jesus falou em Mateus, Marcos e Lucas. Porque esse pão que eu estou dando a vocês é o meu corpo, comei em minha memória. Com relação ao cálice, porque esse cálice que eu estou dando a vocês simboliza o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Então Paulo está dizendo, a revelação que Jesus me deu, cuja palavra já foi escrita, de que o pão simboliza o seu corpo, de que o vinho simboliza o seu sangue, e que nós como igreja devemos fazer em memória a Jesus, ou seja, em lembrança a Jesus, foi uma ordenança dele. Mas Paulo acrescenta uma coisa muito interessante na revelação que Jesus deu a ele. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, mantenha aberta, no capítulo 11 de 1 Coríntios e versículo 26. Olhe só o que diz aqui. No versículo 24, deixa a sua Bíblia aberta. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23, 24, 25. Nesses 3 versículos, Paulo está falando
Primeiro ele diz, eu recebi do Senhor essa palavra. Depois no versículo 24 e 25 ele diz, fala sobre a ceia em si, os elementos. Fala sobre o pão, fala sobre o cálice, o vinho. Diz da simbologia, repete as palavras de Jesus dizendo, façam isso em minha lembrança. Ou seja, Jesus estabeleceu a ceia, meus irmãos, prestem bem atenção nisso, para que nós não esqueçamos o que Ele fez por nós. Mas olha o segredo da advertência de Paulo ao povo de Coríntios, à igreja de Coríntios. E por que essa advertência? Veja o que diz o versículo 26. Porque todas as vezes, acompanhe na sua Bíblia, por favor, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está falando que na ceia eu posso até lembrar de tudo, mas eu não posso esquecer que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E esse deve ser o maior motivo da minha alegria de estar aqui cultuando a Deus. Sabe por quê? Celebrando o nascer do Senhor. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus é passado, embora continue com seu poder eficaz para salvar hoje e eternamente. Mas a crucificação, o sofrimento, a oração do Getsêmani, a cruz, os cravos, a coroa, a morte é passado. A Bíblia está trazendo, através do apóstolo Paulo, a advertência mais importante que a igreja precisa viver, é a preparação para receber Jesus, quando Ele voltar triunfal nas nuvens dos céus, para levar a sua noiva para Ele mesmo. Mas a verdade é que na ceia, é o que a gente menos pensa, é na volta de Jesus. E muita gente às vezes deixa de ceiar porque está em pecado e ainda diz assim, eu não vou cear hoje, vou organizar minha vida com Deus e depois na próxima ceia do mês que vem eu vou cear. A grande questão, meus irmãos, é que existe uma correlação muito grande entre a ceia e a volta de Jesus. E a relação que existe entre a ceia e a volta de Jesus é, se eu não estou pronto para ceiar, eu não estou pronto para ser arrebatado. Se as minhas mãos estão manchadas de sangue por pecados de infidelidade a Deus, e eu não posso ceiar, eu também estou dizendo, eu não estou pronto para ouvir o chamado de Cristo, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. É impossível não pensar no sacrifício e na morte de Jesus e na sua ressurreição, é impossível. Mas a palavra de Deus para o seu e para o meu coração hoje é que a ceia aponte para aquilo que hoje é mais importante para nós. A morte de Jesus é importante, claro, por causa dessa morte que você está aqui. A ressurreição de Jesus é importante, claro, foi por causa dessa ressurreição que os teus pecados foram perdoados. Glória a Deus. Mas eu pergunto a vocês, que sentido de fato haveria Jesus morrer? Que sentido de fato haveria, vamos assim voltar um pouquinho, Jesus sofrer, morrer, ser sepultado, ressuscitar e ter ido embora para o céu e ter nos esquecido aqui? Que valor isso teria? Deus é Deus de planos e obras completas. E eu quero dizer para você que o plano da cruz, na sua e na minha vida, só vão se completar no arrebatamento da igreja de Cristo. Você está entendendo ou não? Pense. Alguém trabalhou, economizou, guardou dinheiro, construiu uma casa e não usou a casa.
Qual o sentido que tem essa construção? Esse sacrifício? Que sentido teria para Deus e para nós Jesus ter vindo? Passar o que passou, viver o que viveu, ter a morte que teve, morrer, ressuscitar e parar por aí. A excelência da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus é a sua volta um dia para buscar a igreja. Ele poderia ter morrido e pronto, acabou. Deus aceitou o sacrifício de Jesus, amém. O seu sacrifício foi eficaz, ele morreu, não precisou ressuscitar, porque, meus irmãos, preste atenção, a morte de Jesus foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Escute bem. A morte de Jesus foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Diga assim comigo bem alto. A morte de Jesus foi suficiente para perdoar os meus pecados. Tá bom. Tudo certo, né? Tá completa a obra, né? Perdoou. Não teria valor nenhum no meu ponto de vista. Perdoou, vou morrer, tudo vai acabar. Não, queridos. A maior importância do sacrifício, da morte de Jesus e da sua ressurreição foi para exatamente Ele mesmo, em pessoa, glorificado, cheio de glória e poder, vir buscar a sua noiva aqui na terra. Noiva essa que Ele comprou com o seu próprio sangue. Por isso, a ceia não é para lembrar simplesmente de um Cristo morto, desfigurado, mas para lembrar que esse Cristo morto, desfigurado, ressuscitou, foi no inferno, pisou na cabeça de Satanás, tomou as chaves da morte do inferno, subiu aos céus, sentou no seu trono, domina sobre tudo, é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e vai voltar um dia para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Você está aqui hoje à noite para ceiar, para celebrar o ressoar da trombeta de Deus. E a volta de Jesus. Eu quero que você veja uma coisa interessante na volta de Jesus, bem rapidinho. Mateus 24, 27. Abra a sua Bíblia e risque aí. Olha, a ceia, vá folheando sem olhar para mim agora, vá folheando e falando assim, diga assim comigo, a ceia, diga assim comigo, a ceia é para me revelar e para me preparar para a volta de Cristo. Olha o texto que é que diz, Mateus 24, 27, e essa volta é iminente, e essa volta é repentina, e nessa volta não dá tempo de se preparar, fazer maquiagem, colocar cinta, meia calça, colocar terno, colocar perfume, colocar nada, porque não precisa, porque nós já estamos adornados pelo sangue do Cordeiro. Nós já temos sobre nós o bom perfume de Cristo. A noiva de Jesus já está ataviada para o arrebatamento da igreja. Só que tem um detalhe, ó. Não vai dar tempo de reconciliar, irmão. A noite é hoje. Não vai dar tempo de aceitar Jesus. A noite é hoje. Não vai dar tempo de consertar nada. A noite é hoje, agora. Olha o que diz o texto, leiam comigo, por favor. A ceia do Senhor
é para nos lembrar que ele vai voltar. Esqueça um pouco o que ele fez e pense no que ele ainda vai fazer. Escute aqui uma coisa, olhe para mim aqui para o canto mesmo, com os olhos meio tortos. Dentro do plano, falta acontecer uma coisa. Para a igreja, para o mundo ainda tem algumas coisas para acontecer. Mas dentro do plano, em relação a Deus, Jesus e igreja, falta acontecer uma coisa. É o arrebatamento dela. E está prestes a acontecer, igreja. E essa volta de Jesus é para a igreja. Porque tem a outra volta que ele vem como juiz. Onde será instalado o grande trono branco de Deus para julgar as nações da terra. Mas para a igreja é assim, ó. Leiam comigo, por favor, bem forte. Vai lá. Você consegue olhar no seu relógio e calcular o tempo do relâmpago? Você consegue piscar e marcar no seu cronômetro? Porque assim, como o relâmpago que sai do Oriente e cruza todo o céu sobre a nossa cabeça, sai do Oriente, se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E nós nessa noite temos que estar preparados, porque esse relâmpago pode ser agora, pode ser de madrugada, pode ser daqui a algum tempo, nós não sabemos, mas a ceia do Senhor é para dizer, Jesus vai voltar, prepara-te, ó igreja, conserta a tua vida, consagra no altar de Deus, olha as tuas pendências, resolve o teu problema com Jesus, porque no dia que ele voltar, será tão rápido como um piscar de olhos, não haverá tempo de se ajoelhar, não haverá tempo de correr para uma igreja, não haverá tempo de pegar a Bíblia, não haverá tempo de fazer oração. Mas você hoje ainda tem tempo aqui hoje à noite. E você pode hoje consertar a sua vida com Jesus. E eu repito, se você não estiver preparado para ceiar, tampouco você está preparado para receber Jesus quando vier buscar a sua igreja. Isso foi a volta de Jesus que eu estou falando. Mas vamos ver apenas um texto antes da ceia, onde fala sobre o arrebatamento da igreja. Jesus conversando com os discípulos, no capítulo 25 e 24 de Mateus, que lemos agora aqui, ele falou, olha, a minha vinda vai ser muito rápida, como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. Mas agora Paulo, preocupado conosco, ele fala em Coríntios capítulo 11, versículos 26, dizendo, porque todas as vezes que vocês ministrarem a ceia do Senhor, vocês estão anunciando a morte dele, até que ele volte para buscar a igreja. Mas Paulo também preocupado, ele vai para os Tessalonicenses e ele escreve assim com mais minúcias sobre essa volta de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, para nós lermos a palavra de Deus, para que fique comprovado e claro na nossa mente como será essa volta de Jesus para a sua igreja. Olha o 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia e leia junto comigo. A coisa é muito séria, meus irmãos. Estar dentro da igreja no aspecto físico não me garante que eu estarei no céu com Jesus, não garante que eu terei a certeza de ser arrebatado. Tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, tem que aceitar Jesus como Salvador, tem que andar com a vida no altar. Preste bem atenção no que Paulo ensina. Já está com o texto aberto? Olha aqui para mim agora. Preste atenção na preocupação de Paulo. Preste atenção na preocupação de Paulo. Primeiro ele fala lá, olha gente, a ceia é isso, no capítulo 11 de 1 Coríntios. E no versículo 26 ele aponta para a volta de Jesus e diz assim, olha, todas as vezes que vocês como igreja realizarem a ceia do Senhor, vocês estão anunciando a volta dele. Jesus falando dessa volta diz, ela vai ser rápida como um relâmpago. Mas agora Paulo traz uma palavra para a igreja, especificando 7 passos que vão acontecer
que o tempo não vai me permitir falar de cada um, mas eu vou só passar para a igreja aqui o que diz Paulo nesse texto. Vá observando aqui. E essas coisas que estão prestes a acontecer, talvez aconteça hoje à noite, talvez já esteja acontecendo, ninguém sabe. Mas olha a advertência de Paulo para a igreja. Repare aqui, eu vou ler para vocês, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, haverá uma ordem de Deus, e a ordem é: está na hora, filho, de buscar a tua noiva. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, primeiro ponto, ouvida a voz do arcanjo, o anjo vai gritar por ordem de Deus, e vai gritar exatamente essa palavra para o outro anjo, e ressoada a trombeta de Deus, ele vai dizer: toque a trombeta, avise que está na hora. E isso não é para cá não, minha gente, isso é no céu. Isso é para os anjos se prepararem para descer. Isso é o tempo que terminou para nós aqui na terra. Você está entendendo? Deus vai dizer: filho, está na hora. Jesus chama um anjo e diz: grite e avise que está na hora. O anjo fala para o outro anjo, diga assim: toque a trombeta. Ressoada a trombeta de Deus. Aí Jesus, continua lendo aí: descerá dos céus, aleluia. E o outro passo vai acontecer aqui na terra, o quinto passo: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos que ficarem serão arrebatados, aleluia, juntamente com aqueles que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro com Jesus nos ares. E assim, o sétimo passo que fecha tudo: nós estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Isso é ceia, meu irmão. A ordem de Deus é ceia. A voz do arcanjo é ceia. A trombeta do anjo é ceia. O descer de Jesus nas nuvens é ceia. Os mortos ressuscitarem é ceia. A igreja ser arrebatada com os mortos ressuscitados e os vivos que ficarem é ceia. Encontrar com Jesus nos ares é ceia. E vivermos para sempre com Ele também é a ceia do Senhor. Por isso que eu e você temos que estar preparados. E eu acredito que não tem mais nada para dizer agora, a não ser dizer: tem alguém aqui desviado ou desviada, afastado ou afastada, com seus caminhos tortuosos, com a sua vida desordenada, com a sua vida em xeque, que não está pronto para o arrebatamento da igreja, através da volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento e vai ser de forma repentina. Agora, antes de ceiar, Paulo dá outro conselho: examine-se o homem a si mesmo, e depois de examinado, coma o pão e beba do cálice. Baixe a sua cabeça em nome de Jesus. A ceia é para mostrar que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E é para mostrar que eu e você precisamos estar preparados, com as nossas vidas consagradas no altar do Senhor. E somente você sabe se está ou não está. Somente você e Deus sabe. Pastor, eu sou de uma outra igreja. Como é que está a sua vida com Deus nessa igreja? Está tudo bem? Você não voltou à prática da velha vida do mundo lá fora? Não, pastor, eu simplesmente
não estou congregando mais lá, estava há algum tempo, mas estou aqui hoje à noite. Não estou desviado, mas sinto que eu preciso renovar a minha aliança com Deus. E que privilégio fazer isso no primeiro dia do ano. Você já sai na bênção. E o meu convite é bem simples. Se tem alguém que precisa apenas consertar seus caminhos com Deus, examine-se aí no seu lugar. Faça a sua oração. E prepare-se para tomar a ceia agora. Porque para tomar a ceia ainda dá tempo. Mas para a volta de Jesus não haverá tempo de preparo. O tempo é aqui e agora. Mas se a sua vida como ser humano, como pessoa, em relação a Deus agora, em relação à sua família ou alguém, está tudo bem, está tudo em paz. Se não está, ore aí no seu lugar, fale com Deus. Agora se tem alguém dizendo, pastor, eu preciso mais do que isso. Eu preciso ir no altar, eu preciso me reconciliar, eu preciso renovar a minha aliança com Deus, eu preciso viver um ano diferente, eu preciso fazer um pacto, renovar o meu pacto com o Senhor. Vem aqui na frente que eu oro com você. Eu quero que toda a igreja esteja com a sua cabeça curvada. Só você sabe se você está pronto para ceiar hoje à noite. Só você sabe se você está pronto para o arrebatamento da igreja. Caso não esteja, quero dizer para você que o maior interessado em que você ceie hoje à noite e o maior interessado em que você vá para o céu é exatamente aquele que ressuscitou para vir te buscar, que é Jesus Cristo. Reconcilia-te com Ele hoje à noite. Retoma a tua vida com Deus. Fique em oração. Eu peço, por favor, por gentileza, não levante a sua cabeça, nem abra os seus olhos. Deixa as pessoas em oração. Quero convidar para o altar aqueles que vão trabalhar comigo na ceia. Enquanto isso, você está aí orando. Se você ainda precisa de uma reconciliação, ou se você nunca aceitou a Cristo como Salvador, e quer hoje à noite aceitar Jesus, mas se você está afastado ou afastada, desviado ou desviada, o Pai está dizendo para você, filho, te reconcilia comigo, porque eu vou voltar para buscar você. Mas se você não estiver pronto, eu não vou poder levá-lo comigo. Tem alguém que nessa noite quer se reconciliar com Deus ou aceitar Jesus como Salvador? Vem à frente, corajosamente. Pai, eu oro por essas pessoas que estão à frente, que tocadas pelo Teu Espírito estão aqui renovando uma aliança com o Senhor, entenderam a Tua palavra e sabiam que alguma coisa estava faltando. Eu peço agora, recebe-os de volta na Tua presença. Renova com eles esse pacto, Senhor, e que eles continuem caminhando firmes diante de Ti, com uma vida vitoriosa e abençoada. Recebe em Teus braços, perdoa suas falhas, renova neles a alegria da salvação, renova neles a força e a graça do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ficar de pé.
Nós vamos agora, toda a igreja de pé, por favor, independente de quem vá ou não ceiar, todos os irmãos de pé, como reverência ao Senhor que está aqui. Afinal de contas, esse culto e todo culto é para Ele, em homenagem a Ele, em honra a Ele. E hoje um pouco mais diferente, além da homenagem e da honra a Jesus, é em memória de tudo que Ele fez por nós e, acima de tudo, pela sua vinda um dia para buscar a sua amada igreja. Vamos consagrar os elementos da ceia ao Senhor. Glória a Deus. O que Jesus falou para a igreja foi: quando forem celebrar a minha ceia, pegue o pão, que é o meu corpo, e o suco de uva, que é o meu sangue, e façam em minha memória. É exatamente o que nós vamos fazer agora, meus irmãos: apresentar e consagrar ao Senhor os elementos da ceia, para que daqui a pouco você pegue esse pão, para lembrar que Ele morreu, mas ressuscitou com um corpo glorificado, e nesse mesmo corpo vai voltar para te buscar, aleluia. Quando você pegar o cálice com o suco de uva que simboliza o seu sangue, lembre-se que nesse suco representado, e representando o sangue de Jesus, todos os seus pecados foram perdoados, e que aí tem um pacto, uma aliança eterna, de você como filho, e Ele como seu Salvador. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, e o nosso coração se alegra em poder nessa noite celebrar a ceia do Senhor, anunciando a Tua vinda que é o maior sonho e a maior esperança, a verdadeira esperança da igreja. Para esse fim, Senhor, para o nosso deleite contigo, para que nós estejamos sempre atentos à Tua volta, Jesus. Os elementos da ceia que apresentamos a Ti, o pão que simboliza o Teu corpo e o vinho que simboliza o Teu sangue, nós consagramos agora para celebrar a Tua ceia em ordenança da Tua palavra, em obediência àquilo que dissestes, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Mantenha-se de pé, e você vai ser servido, começando lá de trás. Ao receber o pão, mantenha-se diante de Deus, cantando, orando, mas em plena comunhão com Deus, nesse momento ímpar e particular. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja: nós somos a única organização no mundo, a Igreja de Jesus, que temos esse ritual, que é a ceia do Senhor, para trazemos à memória, como a pastora pregou ontem, aquilo que pode nos dar esperança. E o que é essa memória? E o que é essa lembrança que vem à nossa mente? Que Jesus não nos deixou abandonado, que Ele vai voltar para nos levar para Ele mesmo um dia. Vamos cantar e celebrar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se
Diga, foi o sangue. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Que me fez um vencedor. Ao sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Precioso sangue do Cordeiro se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Não, não há. Não, não há maior amor, maravilhosa graça. Eu pecador e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um. Se sacrificou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Glória a Deus. Jesus estava com seus discípulos na última Páscoa, reunidos num lugar especial e particular. E ali sentado com eles, antes de ir à cruz, tomou um pão. Diz assim a palavra: e tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: levante esse pão bem alto e olhe para ele. E ouça a voz de Jesus falando no seu ouvido agora. Ele está dizendo para você: isto é o meu corpo que é oferecido por ti. E isso é o meu corpo que sofrerá pelos teus pecados. Isso é o meu corpo que será mutilado pelas tuas ofensas. E isto é o meu corpo que eu ofereço para a tua redenção. Ele disse: faça isso em minha memória. Faça agora lembrando que Jesus vai voltar para buscar você. E continue na presença de Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim.
você já consegue cantar, cante essa canção. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Você vai ser servido agora do cálice do Senhor. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Cante. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. É o amor de Deus que traz você à presença dele. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Olhe para esse cálice que está na sua mão agora. Pode ser essa música mesmo, mais baixo, só os instrumentos. Dá uma olhadinha para esse cálice, se você quiser levantar um pouco. Se quiser olhar dentro dele, não tem problema. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus estava conversando com os discípulos, explicando a respeito da ceia, ele disse uma coisa
muito importante para nós. Tudo foi importante. Mas tem uma frase, tem uma palavra, uma frase que se sobressai nesse texto. Ele diz assim: esta é a minha aliança com você. O que Jesus estava dizendo? Esse é o meu pacto. Esse é o meu compromisso. Jesus estava se empenhando, ele e a sua própria palavra. E qual era o empenho de Jesus em relação a isso? Qual era a aliança, o teor da aliança, a parte mais importante? Nós falamos hoje à noite. Foi importante demais ele morrer por nós, ressuscitar por nós. Mas hoje, no contexto da nossa espera, da nossa esperança, é a sua volta para arrebatar a sua igreja. Já pensou nisso? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: olha, fique tranquilo, aconteça o que acontecer, tudo pode mudar. Os homens, os costumes, a cultura, os céus e a terra. Mas desse pacto que eu faço com vocês, essa é uma aliança eterna, irrevogável, interminável, perfeita. E nessa aliança eu estou prometendo para vocês, eu vou voltar para buscar vocês um dia. E vou voltar para buscar vocês para mim mesmo. João capítulo 14, para que onde eu estou, vocês estejais comigo, vocês estejam comigo também. Você observou que compromisso maravilhoso de Jesus? E quando foi que ele disse isso? Na ceia. E ele está dizendo para você agora: olha para esse cálice. Sabe o que Cristo está dizendo para você? Existe um pacto da minha parte, um compromisso. Eu empenhei com você a minha palavra. Eu vou voltar para te buscar, igreja. Eu vou voltar para te buscar, meu filho. Eu vou voltar para te buscar, minha filha. Persevera, não desista de mim, não me negue, seja fiel, porque a minha parte nesse pacto eu vou cumprir. Mas quando eu voltar para te buscar, tu precisa estar pronto. Amados, Jesus cumprir a parte dele é inevitável, vai acontecer. Ele não é homem para mentir, e ele disse que ia voltar. A questão é: estou pronto para esse encontro? Que ao beber esse cálice eu esteja dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem pode dizer isso comigo, levantando esse cálice bem alto e falando o mais alto que você puder? Diga comigo: Maranata. Mais duas vezes, bem alto. Novamente. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Beba com alegria e celebre a sua salvação em Jesus. E prepare-se cada dia para a sua volta. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Não precisa recolher o cálice, não. Você leva de lembrança. Não precisa recolher, não. Mas nada se comparará com a glória que há. Adore o Senhor. Celebra o Senhor. Se alegra no Senhor. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele
Glorifique Jesus. Adora o Senhor Jesus que vem buscar você. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diga isso, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Yeshua, 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 o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar, ele vem. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Você crê?
está guardado, Ele vem me buscar. Aleluia, amém. Glória a Deus. Meus amados, esse culto que começou hoje às 18h05, 18h10 mais ou menos, ele vai sofrer apenas, no bom sentido da palavra, uma parada, porque o culto de 1º de janeiro, ele só termina 31 de janeiro. Estaremos aqui todos os dias em primícias, para consagrar nossas vidas, e vocês aprenderam hoje que consagrar não é receber nada, mas é entregar nossos sonhos, plano de vida, nossa fidelidade, nossa família, nosso casamento, tudo, vamos entregar ao Senhor. Então amanhã, às 19 horas aqui na igreja, você que quer fazer essa consagração da sua vida, da sua família e dos seus planos a Deus, às 19 horas estaremos aqui, num culto que começou hoje,